nesta data me foi apresentado um documento do idioma italiano, no meu caso, ou francês, ou alemão, que seja, identificado como procuração especial. Você coloca o tipo de documento que você está traduzindo, o qual passa traduzido para o vernáculo no seguinte teor. Isso depois é traduzido no idioma para o qual você trabalha. E esse é o termo de encerramento. Nada mais constava no documento acima que devolvo com essa tradução, segundo o meu melhor entender, lavrado em tantas folhas, a qual conferi, assinei conforme e assino. São os mesmos termos que o tabelião coloca quando ele assina uma certidão, uma procuração. Bom, eu não sei quanto tempo nós temos disponível. Que horas são? 1 hora. Ainda dá para conversar mais tarde. Temos aqui, porque eu tenho muita coisa para falar, quero saber se tem tempo ainda. Mais uns 15 minutos? Posso ir adiante? Pode. Então tá bom, vocês não estão se cansando, não tá um assunto chato de ouvir, né? Então tá bom. Outra coisa, é muito importante, quando você recebe um documento do exterior, saber se ele pode ser traduzido. Porque o documento, quando vem por exemplo, da Itália, no meu caso, eu preciso ver se esse documento, a firma de quem emitiu a certidão foi reconhecida. Então aqui eu tenho que, além da tradução, eu tenho que colocar em chaves, e geralmente eu uso uma outra fonte. Se eu uso Arial para a fonte da tradução, eu uso Times New Roman para uma observação que eu faço. Então, como o carimbo não está digitado, o carimbo você está traduzindo o carimbo, você coloca ele sempre entre chaves. Então aqui eu tenho carimbo redondo da tabelião pública de Milão, doutora fulano de tal, pois carimbo, Departamento de Relações Exteriores e Legalizações, República do país, da Itália, por exemplo, Secretaria do Estado das Nações Exteriores, visto para a legalização da assinatura da senhora Maria da Silva, que está em cima, tabelião público em Milão, a data, secretário do Estado, assinatura elegível. Você sempre tem que colocar, quando a assinatura não está legível, você tem que pôr assinatura ilegível. Se está legível, põe assinatura. Então, se o documento não apresentar as legalizações, você avisa o cliente, olha, o senhor pode apresentar esse documento no Brasil, mas pode ser que ele volte por falta de reconhecimento no exterior. Então, aqui nós temos reconhecimento na Embaixada Brasileira em Milão, na Itália. Porque esse também é um outro carimbo que eu vou mostrar depois nos documentos que eu trouxe. Nesse carimbo, ele está escrito que em 19 de abril de 2006, assinatura por autenticidade da senhora Maria Rossi, embaixadora, tem a assinatura elegível dela, carimbo da Embaixada da República de Milão, na Itália. Aí depois tem Departamento Territorial de Milão, visto se legaliza nos termos do artigo tal e tal, né? Assinatura da embaixadora, a assistente da administrativa, a assinatura dela. Então, tudo isso precisa constar no documento para que ele tenha um valor legal do Brasil. Esse é a reprodução do selo consular, do Consulado Geral do Brasil em qualquer país, Europa, onde o Brasil estiver representado, é esse o termo do carimbo. Então, eu reconheço a verdadeira assinatura por semelhança da fulana de tal, funcionária do governo italiano. Sabe por que eu coloquei entre aspas governo? Porque às vezes está escrito reconhecido pela procuradoria, procura em italiano, mas a procura em italiano não significa a nossa procuradoria. Então, precisa tomar muito cuidado quando se traduz órgãos de países, porque nem sempre é o mesmo, tem as mesmas funções administrativas e políticas. Então, o próprio consulado mantém a palavra em italiano, procura, governo, porque coincidentemente é a mesma palavra, né? Prefeitura, por exemplo, ele coloca prefeitura, que prefeitura não é prefeitura, é um outro erro que se faz. O síndaco, que é o prefeito não é o prefeito.
O prefeito é um administrador eleito pelo síndico e é eleito pelo governo. Então, são funções, você não pode traduzir prefeito com prefeito. Então, toma cuidado com esses detalhes. Então, funcionária do governo de Milão, nesse documento, sem qualquer responsabilidade relativa ao texto do documento e sua utilização. Isso é muito importante, porque a legalização ela é feita somente das assinaturas, não do conteúdo. O conteúdo, quem é responsável é o tradutor. Se eu fizer um erro na minha tradução, o que eu transcrevi errado, alguma informação do texto original, sou eu. Então, o consulado, ele legaliza as assinaturas, mas não o termo, e também o tabelião lá de Milão, ou o tribunal de Milão, pode ter feito um erro. Então, ele não se responsabiliza pelo conteúdo do documento, somente pelas assinaturas. Esse é o carimbo redondo, carimbo do Consulado-Geral da República Federativa do Brasil em Milão, Itália. Selo consular, R$20 ouro, que é a moeda do consulado. Bom, agora vamos passar à próxima apresentação, onde eu vou mostrar para vocês documentos. Documentos que a gente traduz. Alguns eu escaneei, outros, como nós somos em poucos aqui, eu posso até passar para vocês olharem, né? Acho que é até mais interessante. E alguma pergunta dessa parte, primeira parte da apresentação? Tudo claro? Diga. Quando tem, por exemplo, algum erro na tradução, o que tem que ser feito? Desculpa, não deu para ouvir. Vamos vir aqui falar. Nós somos em poucos. Aqui é bem informal. Que nem no meu caso, então, eu sou paraguaia, mas o meu pai é brasileiro. E teve um erro no nome do meu pai. O que eu faço com o documento? Eu tenho que mandar de novo para a tradutora que errou a letra, por exemplo, para refazer o documento, ou como a gente age nos casos em que o documento foi traduzido errado? Você está falando que a tradução foi incorreta. Tá. Não o documento original. Não, ela tem que modificar. Ela tem que modificar, ela dá uma outra cópia para você, na mesma data, ela retira a primeira com erro, corrige e dá para você. Ela é obrigada a corrigir. Agora, não sei se já está no processo, já entrou no processo isso? Então, tem tudo isso. Ela tem no livro dela, ela corrige o próprio livro. E não, isso aí, ela é obrigada a fazer isso. Bom, quando não localiza o erro, eu sempre, como conselho, qualquer tradutor, qualquer tradução, nunca revisar no mesmo dia que você traduziu. Você deixa descansar a tradução, revisa o dia seguinte. Outra coisa, eu, por ser mais antiga, estou acostumada com papel. Eu não vejo, às vezes, erros na tela. Eu estou acostumada com papel, então, com papel, eu vejo o erro melhor do que o erro na tela, escapa. Às vezes, eu peço também para uma pessoa revisar para mim, se eu vejo que o trabalho é muito complexo, porque essas certidões, elas vêm com muita retificação de nome. Vocês sabem que aqui no Brasil, quando chegavam os italianos, os nomes, eles mudavam totalmente. Não só o nome, o prenome. Então, quando você vai ter uma busca em Brasília, você tem que dar todas as opções para eles fazerem a busca, para ver se aquela pessoa, que não é Giuseppe, que não é mais, sei lá Melo com Elo, ou Rossi com um S só, Tomazini, por exemplo, com um M só e com um Z. Então, eu tenho que dar todos os nomes possíveis para a Brasília fazer a pesquisa, para ver se a pessoa não se naturalizou brasileira, porque aí ela perde o direito à cidadania italiana. Essas certidões do registro civil, elas devem ser todas retificadas pelo juiz. E se isso não for retificado, você não vai conseguir a cidadania. Então, essas certidões, elas têm muita correção. E geralmente, um conjunto de certidões para a dupla cidadania,
é mais ou menos de 15 a 20 certidões. Às vezes pega o bisavô, quando vem desde o início, bisavô, casamento, nascimento, óbito, muitas vezes tem divórcio, separação, tudo isso é incluído. Então, é necessária uma revisão muito cautelosa. Eu até às vezes falo para o cliente, assim, olha, sinta-se à vontade de ler, e se por acaso perceber que houve alguma falha, não tem problema. Eu fiz o meu melhor, mas se por acaso faltou um acento, eu tive, por exemplo, um processo que tinha um nome, Cândia. Então tinha Cândia com acento, Cândia sem acento. Sabe, a gente fica tonta, porque a gente tá com Cândia da linha superior com acento, a gente põe a linha de baixo com acento também. Não tem, é uma retificação, é sem acento. Então, certidões de civil parece, entre aspas, um documento fácil a ser traduzido, mas não é. É um documento que exige muita cautela para não acontecer isso. Mas o tradutor, se você percebe que houve um erro antes da apresentação, você leva de volta, o tradutor é obrigado a corrigir. Mais uma pergunta? Então vamos prosseguir. Isso. É uma versão. Porque são dois documentos, não tem nome. É uma boa pergunta. Do alemão para o inglês. Inclusive tem uma tabela, eu acho que eu não mostrei para vocês, mas vocês podem entrar no nosso site, que tem a tabela de monumentos. É um preço diferenciado. Ela é 50% mais cara pelo fato de serem dois idiomas estrangeiros. Realmente, seriam duas versões, né? Porque não tem... Qual é o idioma considerado nacional? Nenhum deles, né? É só considerado uma tradução quando tem um idioma nacional. Agora, se tivesse na Alemanha, seria ou na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, um dos idiomas seria o idioma nacional. Exatamente. Inglês não tem. É translation. Tradução. E alemão também, não sei, não é? Inclusive, é uma das perguntas que nós vamos esclarecer no nosso site para o usuário, exatamente isso. O que é uma tradução, o que é uma versão? Porque é só no Brasil. Eu acho que só no Brasil. E espanhol também não é. Tradução, não tem versão. Está vendo alguém aqui que faz espanhol? Você que... tem? Não tem. Eu acho que é uma coisa típica do Brasil. A versão... No francês não tem. No italiano não tem. Alemão não tem. Não sei. Espanhol tem. Inglês também. Inglês também não tem, que acabei de falar. Tem algum outro idioma aqui presente que fala a versão? Não, né? Então tá bom. O Brasil tem que ser diferente em algumas coisas, né? Bom, então eu encerrei essa parte. Onde é que está o meu guru aqui do computador? Você pode me abrir a outra palestra, por gentileza? Sim. Sim, eu vou responder isso. Essa é outra? Isso. Bom, esse aqui é o documento que eu mencionava para vocês, que é a certidão negativa de naturalização. Que o primeiro documento é aquele que vem do exterior, da Itália, por exemplo, onde comprova que o avô, bisavô, nasceu naquele comune, naquele município, e que ele é, de fato, cidadão italiano. O segundo mais importante é esse daqui, que comprova que ele veio ao Brasil como cidadão italiano, mas que não se naturalizou brasileiro. Isso é muito importante, porque se ele naturalizou brasileiro, ele perde a cidadania. Não tem conversa. E na época, muitos brasileiros, muitos italianos, que queriam trabalhar durante a guerra, eles tinham que se naturalizar, senão não encontravam emprego. Espanhóis também. Ou então colocavam um nome, né? Eduardo, Francisco, para compor o nome. Quando nasciam os filhos aqui, eles colocavam o nome italiano mais o nome brasileiro. Então, esse documento ele é expedido em Brasília. Essa é uma grande mudança que houve na documentação. Porque eu tenho esse documento que eu posso passar para você.